Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje vim dividir com vocês 5 hábitos que me ajudaram a sair da escassez. Se eu fosse mapear 5 coisas que eu fiz desde lá daquele período de viver de doação de comida, de todo aquele perrengue que eu passei com as crianças até hoje, né? Inclusive tem coisas que eu mantenho na minha vida até hoje que para mim fazem muito sentido, seriam esses 5 hábitos que eu vou dividir com vocês, que eu comecei a mudar nos meus comportamentos e que me ajudaram a criar uma realidade diferente para mim. Bom, o primeiro hábito que eu mudei foi parar de fazer dívida. Eu já contei para vocês o quanto eu era compulsiva por compra e eu comprava muito parcelado, muito. Eu tinha uma pressa de ter as coisas, eu tinha uma pressa de possuir, então eu estava sempre parcelando tudo. Então eu tinha um cartão de crédito tinha um limite. Antes mesmo de pagar a fatura, eu já estava pensando o que eu ia fazer com aquele limite quando eu pagasse a fatura e aquele limite liberasse. Então, se eu tivesse limite no cartão, eu chegaria numa loja e se eu estava precisando de uma calça, eu não ia comprar só uma calça. Eu ia comprar tudo que eu pudesse comprar até usar todo o limite do cartão. Então, eu tinha muito esse hábito de comprar coisas que eu não precisava, comprar coisas só porque estava na promoção. E aí chegou um tempo assim que eu não tinha mais crédito, que eu não dava conta de pagar as contas que eu fazia e eu procurava nome emprestado para poder comprar. Então, eu não tinha nome e eu pedi o nome das pessoas emprestado. Quando eu não conseguia nome emprestado para comprar as coisas que eu queria, eu tentava comprar fiado de alguém que vendesse para mim. Tipo, naquela época, muito tempo atrás, aí há mais de 10 anos, né, se vendia muito Natura fiado, Avon fiado, até bolo de uma moça de um condomínio que eu morava fiado, eu comprava. Então, lingerie, né, tinha aquelas sacoleiras, eu também já fui sacoleira de lingerie, já vendi prata, mostruário, de semijoias, sabe? Então, eu para os meus clientes falava, não, pode comprar parceladinho, às vezes uma corrente de prata de 700, 800 reais, eu tinha um cliente que ele gostava de usar umas correntes de prata mais grossas, capaz, parceladinho, em 3 vezes você paga ali, tranquilo. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de comprar. Eu acho que todos os vazios que eu tinha da pele para dentro, eu tentava substituir com essa questão de comprar, né? O poder de comprar. E com isso, eu fui me endividando, né? Então, lá atrás, eu parti de um lugar de 50 mil reais de dívida. Quando eu fui botar a minha vida financeira no papel, eu falei, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, se eu me trouxe até aqui, eu também posso me tirar daqui. Então, eu fiquei 2 anos sem comprar nada. Eu tinha um guarda-roupa muito abarrotado de roupas. Eu tinha mais de 10 pares de sapato. Eu era muito compulsiva, assim, tipo, muito. Eu tinha muita coisa. Eu me lembro que eu tive um relacionamento, assim, que eu usava a minha parte do guarda-roupa e mais a parte, um pouco da parte da outra pessoa, de tanta roupa que eu tinha. E muitas, assim, que eu nem usava, assim, sabe? E aí eu comecei a criar o hábito. Primeiro eu fiquei 2 anos sem comprar, né? Parei de fazer dívida, então me proibi mesmo. Eu falei, Daniela, você, né, botou o pé no acelerador e foi barranco afora, né? Então agora você não vai comprar. Eu fiquei 2 anos sem comprar um batom, uma rasteirinha, um perfume, nada. Ou seja, não fazendo mais dívidas. Tudo que eu entrava era para começar a pagar e organizar a minha vida financeira. E depois eu criei o hábito de comprar à vista. Então, se vocês observam ali as coisas que eu faço, né, sempre vai estar escrito débito. Claro que hoje eu tenho cartão de crédito, uso cartão de crédito de vez em quando, mas hoje eu tenho uma regra comigo assim: se você não tem dinheiro para comprar, é porque você não pode ter aquilo. Então, hoje eu procuro comprar as coisas à vista, não é para não gerar dívida, para não gerar uma coisa que eu vou ter que pagar depois. E isso não é só agora que eu tenho dinheiro, né? Eu comecei a criar esse hábito mesmo lá atrás, quando eu não tinha dinheiro. Esses dias eu atendi, inclusive, na minha consultoria de arquétipos, uma cliente que me acompanha desde o tempo que eu não tinha sofá, porque eu doei sofá para uma moça que tinha se mudado e ela estava dormindo no chão e o nosso sofá era um sofá-cama.
E aí eu dei esse sofá pra moça lá do condomínio que a gente morava, e eu gravava sentada no chão com um monte de almofadas em volta. Ela assim, eu lembro de quando tu gravava e tu botava a almofada no chão para fazer de cenário, porque tu tava juntando dinheiro para comprar um sofá à vista. Então eu tava ali trabalhando a minha pressa de possuir as coisas, né? E desconstruindo algumas crenças limitantes que a gente tem com relação ao dinheiro. Então ali eu entendi que eu tinha uma crença de que, pobre só pode comprar se for parcelado. E, na verdade, pobre só pode comprar se for parcelado, se ele quiser agora. Se ele não tiver pressa de possuir as coisas, ele consegue juntar dinheiro e comprar à vista. Então, foi o que eu comecei a fazer, assim. Eu fiquei acho que 6 meses sem sofá, juntando dinheiro para ver como era difícil conseguir 1.500, foi 1.580 meu sofá na época. E eu fiquei juntando dinheiro, 6 meses gravando no chão, ali sentada com as almofadas, até conseguir juntar todo o dinheiro para comprar o meu sofá à vista, né? Depois eu juntei dinheiro para comprar o meu computador, para trocar o computador. E aí eu comecei a desenvolver esse hábito de comprar à vista. Então, se eu fosse comprar uma calça, eu ia comprar só uma. Diferente que se eu tenho um limite, eu vou comprar 4, sem precisar de 4, né? Ou 3, ou 5. Então, eu dizia, não, eu vou comprar uma calça por vez. Eu vou comprar uma blusa, eu vou comprar 2 blusas, mas eu vou comprar e eu vou pagar com a sensação de que eu vou sair daquela loja e eu não tenho absolutamente mais nada depois para pagar. Então, eu sinto que esse hábito, essa mudança de comportamento, de tipo assim, se eu não tenho condição, se eu tenho que parcelar muito, é porque eu não estou pronta para ter aquilo. Então, eu vou me preparar mais, eu vou juntar mais e aí sim eu compro. Então, até hoje, isso foi uma das coisas muito importantes para mim. Eu evito ao máximo comprar parcelado. E quando eu compro, eu pago à vista. E se eu estou pagando à vista, é porque eu tenho dinheiro ali na conta para pagar. Então, isso me dá um pouco de paz. Mas, como eu disse, não é um hábito agora. Quando eu tiver dinheiro, eu mudo. Não. Eu comecei a mudar mesmo quando eu não tinha dinheiro. Então, foi um comportamento, assim, que faz muita diferença na minha vida e nas minhas noites de sono também, porque eu já perdi muita noite de sono com dívida, assim, meu Deus do céu, assim, era horrível saber que naquele dia a pessoa vinha me cobrar e eu não ia ter, e aí eu ficava nervosa, e aí eu ia dizer para passa depois, mas eu também não sabia se depois a pessoa, se eu ia ter depois, sabe, então era uma aflição muito grande, assim. E então, se eu não tenho, não compro, domino minha pressa, domino minha necessidade de ter, domino essa vontade, né, de preciso, e questionar, preciso mesmo desse batom que eu vou comprar fiado, né, desse perfume? Às vezes a gente não precisa. Então, esse hábito fez muita diferença na minha vida financeira. Bom, o segundo hábito que eu mudei eu vivo isso também até hoje, agora observando os meus pensamentos, pensar mais em como o dinheiro vai entrar do que como o dinheiro vai sair. Eu passava boa parte do meu dia nos sites, nos aplicativos de loja, olhando tudo que eu queria comprar, tudo que eu queria ter, tudo que eu queria possuir. E logo, né, se eu passo o dia pensando em coisas para o dinheiro sair, logo, quando o dinheiro entra, ele vai sair. Depois que eu virei essa chave, eu comecei a entender um pouco, né, sobre a lei da semeadura. Às vezes a gente quer colher abacate, mas está plantando limão. E aí eu comecei a falar, né, poxa, tu fica falando eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu tô rica, eu tô rica, que são a tal das afirmações positivas, mas tu passa o dia inteiro com as tuas atitudes construindo dívida, né, comprando, dinheiro saindo, saindo, saindo. Então, se você quer plantar dinheiro, se você quer colher dinheiro, você tem que plantar dinheiro e não dívida, né? Então, eu comecei a me questionar. Eu me lembro que tinha uma época que eu fiz essa pergunta e coloquei colado na parede do meu quarto. Como eu posso plantar mais dinheiro hoje? Com um ponto de interrogação. Então, e aí a outra era basicamente a mesma coisa, mas às vezes o cérebro, cada pergunta absorve de uma forma diferente, né? Como eu posso ganhar mais dinheiro hoje? Então, ao invés de pensar em como perder dinheiro, eu pensava em como ganhar dinheiro. E todos os dias eu sinto que isso é um comportamento meu. Vocês podem ver, assim, eu saio na parte da tarde, eu posso ir pro shopping, eu posso fazer as coisas, mas na parte da manhã eu tô sempre plantando dinheiro. Cada vídeo é uma semeadura que me gera dinheiro.
todos os dias eu tenho esse compromisso de gravar, né? Tipo, ó, agora são 7h30 da manhã e eu estou gravando. Tanto faz o que eu vou fazer na parte da tarde, mas eu começo o dia plantando uma semente para germinar e me gerar dinheiro. Então eu comecei a entender que todos os dias eu posso escolher criar um terreno fértil de sementes, né, de dinheiro, transformando também dinheiros em soldados, investindo dinheiro. Então, todos os dias eu passo mais tempo pensando em como o dinheiro vai entrar do que como o dinheiro vai sair. Eu, nesse momento, não tenho criado muitos... Na verdade, não tenho criado mais curso online nenhum, mas tinha uma época, assim, que eu criava muitos cursos online e eu ficava pensando, o que as pessoas gostariam de aprender comigo? O que eu posso criar que vai ajudar outras pessoas que eu já tenho, que eu posso ensinar? E aí eu criava vários produtos online, digital, enfim. Então, hoje em dia, eu passo muito mais tempo pensando em como o dinheiro vai entrar do que como o dinheiro vai sair. E eu estou sempre não só pensando, eu estou sempre semeando, eu estou sempre criando conteúdo, seja para esse canal, seja para o canal de tarô, seja para o canal de arquétipo, seja para o canal Liberdade Digital, né? Quando eu criei o ateliê, também foi com esse impulso de entrar no movimento para fazer novas formas de fazer dinheiro. Quando eu compro uma cota de fundo imobiliário, é com o intuito de fazer mais dinheiro. Então, hoje, a minha cabeça, ela, por mais que vocês me veem com uma vida muito livre, indo no restaurante, fazendo as coisas, isso é fruto de uma estrutura de alguém que passa todos os dias pensando como o dinheiro vai entrar, cérebro e o Pink, vamos dominar o mundo, como nós vamos dominar o mundo. E é isso, né? Mas claro, primeiro começa no pensamento, depois vira comportamento, assim. Então fui jogando pro universo essas perguntas, né? Como posso semear mais dinheiro hoje? Como posso plantar mais dinheiro hoje? E a gente sabe que a colheita, ela é amanhã, né? Então, às vezes a gente tem uma pressa de colher, para de plantar, mas tem um tempo para germinar. Então, eu tô todo dia germinando. Algumas plantinhas aqui no YouTube dão boas, outras nem tanto, mas eu não fico muito pensando no resultado, sabe? Eu foco muito na minha parte, no que eu tenho que fazer, e eu acordo todos os dias e faço o que precisa ser feito, independente do alcance que esse trabalho vai ter. Eu estou sempre semeando novas fontes de renda, novas formas de fazer dinheiro. Bom, terceiro hábito que eu vejo que mudou muito a minha vida e me ajudou a sair da escassez foi começar a tomar café de hotel todos os dias em casa e com calma. Calma que eu vou explicar. Lá atrás eu não tinha condição muita, né, de comprar muita coisa, na verdade. Eu não tinha um poder de compra. Como eu disse, eu fiquei um tempo ali que as pessoas me doavam, né, comida, já recebi compra inesperada, já tive pessoas que pagaram minha conta de luz, então era uma situação muito escassa, assim. Mas à medida que eu comecei a fazer meus primeiros dinheirinhos aqui na internet, eu procurava sempre que eu podia, porque eu tinha esse desejo, né? Eu por muito tempo trabalhei para viver experiências. Por muito tempo eu trabalhei para experimentar. Eu adoro um hotel, adoro café da manhã de hotel, adoro, né? E aí eu comecei a dizer, ok, se você quer viver isso lá amanhã, como você pode plantar isso hoje na sua vida? As experiências melhores, as experiências mais saborosas. Então comecei comprando uma xícara mais bonitinha. Quando eu ia montar a mesa, eu picava morango. Quem é seguidora antiga vai lembrar, assim, que eu sempre tive esse cuidado com o café da manhã. Hoje eu não ando tomando muito café, de vez em quando eu vou ali como bolo de cenoura, até porque eu não estou cozinhando muito, mas quando eu estou cozinhando, eu vou montar o meu prato, eu boto uma cebolinha em cima, eu preparo aquela refeição com calma para mim. E a calma também foi uma coisa muito importante, porque eu trabalhei mais de 10 anos de CLT, carteira assinada, com horário para entrar e horário para sair, e era sempre correndo, né? Você já acorda no pulo e levanta e tá sempre atrasado e não pode perder o ônibus. E era uma correria. E quando eu fui pra confeitaria, também era uma correria. Então, muitas vezes eu acordava de madrugada, já começava a fazer bolo, nem parava para comer. E eu comecei a perceber que o hábito das pessoas prósperas, as pessoas prósperas, elas têm tempo para desfrutar da vida. As pessoas prósperas, elas não vivem correndo. As pessoas prósperas, elas têm tempo para sentar à mesa e tomar um café com calma, jogar golfe, andar de lancha, né? Desfrutar da vida. A pessoa próspera mesmo não vive na correria. Então, nesse intuito de mapear o comportamento das pessoas prósperas,
eu comecei a cultivar essa calma mesmo quando eu tinha muito pouco. Então eu comprava uma frutinha, eu não vou jogar o morango de qualquer jeito. Eu vou picar, eu vou botar o morango na melhor lugar para o prato ficar mais bonitinho. E quando eu faço isso, eu sinto também que eu estou ativando merecimento. Tem muita gente que diz, cozinhar só para ti e tal, não vale a pena, né? A gente tem que ser a primeira, ou melhor, nós temos que ser a primeira pessoa a valer a pena. As nossas atitudes têm que ser pra gente a primeira pessoa a valer a pena. Tem que valer a pena para você produzir um café da manhã com cuidado para você, né? E eu me lembro que quando eu casei, muitas vezes meu ex-marido fazia isso, né? Também picava a frutinha, coisa que ele não fazia para ele, mas ele fazia para mim, porque era assim que eu me tratava. Então, por muito tempo, até com as minhas filhas, quando elas moravam comigo, no outro vídeo eu postei, né? Não tem muitos arquivos daquele tempo, mas eu tinha o hábito de sentar à mesa com as minhas filhas. Por quê? Porque era essa coisa de dizer que a gente tem tempo, né? E eu já falei, né? O quanto eu acho que tempo de qualidade cria vínculo, cria relacionamento. Então, eu tinha um hábito da gente, todos os dias, eu preparava a mesa do café da manhã, botava potinho de morango, uva, e arrumava tudo bonitinho pra gente fazer uma refeição e a gente escolher algumas coisas. Café, eu tô aqui tomando café Castria. Dá um oi. 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 E a gente coloca a mesa, senta e come, porque todo dia é um dia muito especial. E hoje a Sophie dorme até mais tarde, né? A Caroline não é muito do café da manhã, elas cresceram e criaram ali as suas personalidades, enfim. Mas quando elas eram pequenas, que tinham essa rotina, eu fazia isso para elas. E até hoje, né? Hoje eu não tô mais tomando muito café da manhã, não tenho comido tanta fruta, agora eu tô nessa fase de reorganizar. Mas sempre que eu fizer uma comida para mim, eu vou fazer da melhor forma. Eu vou arrumar no prato bonitinha, eu vou passar esse tempo dizendo para mim em atitudes que eu mereço melhor. Eu mereço esse tempo, eu mereço esse espaço que eu passo para decorar o meu prato. E isso, para mim, foi acalmando e foi me colocando num lugar de que, eu não sei vocês, mas eu acredito em lei da atração. E um dos pilares, para mim, da lei da atração, já tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui, é o sentimento. Então, quando eu paro para tomar um café da manhã tranquila, quando eu paro para arrumar o prato, eu estou aumentando meu sentimento, o elemento água, de merecimento. Eu estou dizendo para o universo que tá tudo resolvido, que eu tô com a vida ganha e que tá tudo certo, mesmo não estando tudo certo. Então, eu fazia isso mesmo nos meus períodos ali que eu ainda estava quitando algumas contas, então foi um hábito que fez muita diferença aí na minha rotina, me trouxe um pouco de paz e me ajudou a cultivar aí esse sentimento de prosperidade. Saí porque eu fui buscar o livro. E o meu quarto hábito foi começar a estudar e aprender sobre dinheiro e investimento. Então, antes, eu lia muitos livros de expansão da consciência, autoajuda, lei da atração. Esse livro é muito bom, Despertar da Consciência. Eu não tenho muitos livros, porque como eu fui morar de Airbnb, eu desapeguei de muito dos livros que eu tinha, né? Tipo, Segredo, né? Que são os livros de lei da atração e por aí vai. Então, por muito tempo, eu fiquei consumindo conteúdo de lei da atração, vídeo de lei da atração, até que chegou um momento... E, tipo assim, eu digo, cara, minha vida não muda, minha vida não muda, minha vida não muda. E aí eu comecei a trazer para a parte mais aterrada e prática da coisa. Eu disse, tá, beleza. Eu moro aqui num planeta Terra, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é algo palpável que acontece na nossa vida através de troca. É algo que a gente precisa aprender a administrar. Então, é interessante eu consumir conteúdos de lei da atração ou é mais interessante eu consumir conteúdos de administração financeira, de hábitos financeiros, de mindset financeiro focado em dinheiro? Então, eu sinto que quando eu saí dos conteúdos de lei da atração, saí dos conteúdos de expansão da consciência, não que eu não consuma hoje, eu acho super importante, só que hoje eu estudo muito mais finanças na prática mesmo, do que necessariamente lei da atração. Então, se eu não sei, por exemplo, se você quer cozinhar melhor, você vai comprar livros de receita, você vai aprender sobre receita. Então, se você quer ter mais dinheiro, você tem que comprar livros de finanças, você tem que estudar finanças. Então, para mim, quando eu virei essa chave, isso começou a fazer muita diferença na minha vida. Então, eu troquei esse tipo de livro, como esse livro aqui, por exemplo, né?
Como Ficar Rico, cara, é um livro muito legal mesmo, assim. Ele, inclusive, tem uma série no Netflix. Eu primeiro assisti a série e gostei bastante da série, que fala da prática, né? Ele pega pessoas que têm questões financeiras, hábitos financeiros, porque são os nossos hábitos que criam a nossa realidade. Então, antes eu tinha o hábito de fazer muitas dívidas. Sempre que eu tive uma oportunidade de fazer uma dívida, de alguém me vender alguma coisa, eu comprava. Né? A mesma coisa se você começar a fumar hoje, fumar amanhã, você vai desenvolver uma pessoa fumante. Se você começar a investir todos os dias, você vai construir um investidor. Então, na verdade, a gente cria o nosso comportamento a partir dos nossos hábitos. Se você começar a comer salada todos os dias com proteína e começar a ir para academia, você vai se tornar uma pessoa fitness. Então, é matemática, né? E eu não conseguia perceber isso, assim. Então, esse tipo de livro aqui, que é um livro bem interessante, assim, eu li ele, e eu gosto de fazer essas observações, assim, né, de pontuando ali, né, as coisas que eu considero muito interessante, às vezes mais, às vezes menos. Outro livro, esse aqui foi um dos últimos que eu li, né, hoje eu já não leio tanto, isso é um hábito que meio que ficou, agora eu quero resgatar de novo, porque é isso, né, depois que a gente melhora, a gente meio que se acomoda, é igual dieta, você alcança o peso que você queria, aí daqui a pouco você já se vê, agora eu já tô com o corpo que eu quero. Aí você vai lá e começa, né? Aí comeu um negócio, aí é uma macarronada, daí já não liga tanto pro que tá comendo. E a gente não se dá conta que o tempo todo a gente cria a nossa realidade com os nossos hábitos e as nossas escolhas. Então já faz bastante tempo assim que eu tô desconectada dessa Dani que tinha uma sede de aprender sobre finanças, sobre dinheiro e por aí vai. E eu quero resgatar essa vontade e esse desejo que eu tinha de aprender cada vez mais. Né? O primeiro livro que eu li nesse viés de finanças foi eu não sou muito, eu não me conecto muito com a energia dela. Se eu assistir 3 vídeos dela foi muito, porque eu não gosto, não sei, não bate, que é a Natália Arcuri. Ela é maravilhosa, faz um trabalho incrível, mas eu não me conecto com o jeito dela de falar, não sei, não foi uma das pessoas que foi um ponto no YouTube, mas o livro dela, o Me Poupe, foi um livro que virou uma chave para mim sobre a pressa que a gente tem de achar de gastar, porque a gente acha que não vai acordar amanhã, e aí ela mostra ali uma pirâmide etária, né, e o quanto a probabilidade da gente estar vivo amanhã é muito grande, e às vezes as pessoas, né, não guardam, vivem o hoje, porque, amanhã, não sei se eu vou estar aqui. Então tem algumas crenças ali que começaram a ser desconstruídas com relação a dinheiro, no livro esse da Natália, depois Os Segredos da Mente Milionária, que é mais um livro de mindset do que de hábitos financeiros. Esse aqui já é um livro mais de hábitos financeiros, e ele é bem parecido com a série que tem na Netflix, mas ele tem mais detalhes aqui, e ele dá bastante entusiasmo, que ele fala de cartões, de milhas, ele dá dicas práticas mesmo, sobre conta no banco. Então, é um livro muito legal. Então, quando eu saí de lei da atração, expansão da consciência e só ferramentas de coisas mais terapêuticas, né? E não, como eu disse, não que eu não estude, não que eu não faça, mas que eu comecei a introduzir esses conhecimentos de dinheiro mesmo, de como administrar, de como fazer melhores escolhas, qual é a melhor forma que a gente pensa para cuidar do nosso dinheiro. Isso fez muita diferença na minha vida financeira. E outro ponto, né? Toda vez que eu estava lendo algum livro com relação a dinheiro, ou eu estava assistindo algum vídeo sobre o mercado de ações, isso fazia com que eu me sentisse mais próspera. É como se também esse sentimento, que é tão importante na lei da atração, fizesse eu me sentir merecedora e como se eu estivesse me preparando para receber mais dinheiro. É como se o meu comportamento, que é o elemento terra, estivesse em alinhamento com essa ideia de plantar mais dinheiro, de cultivar prosperidade na terra. Então, e é muito louco, né? Porque a gente não aprende educação financeira, isso é uma das coisas que eu gosto muito de ensinar para as minhas filhas, de como o dinheiro funciona, de como o dinheiro troca de uma mão para outra, né? Vendendo serviço, vendendo ali tempo, vendendo um produto, e a diferença de como dá para fazer dinheiro em cada coisa que a gente escolhe fazer dinheiro, porque é uma escolha como a gente faz dinheiro, a gente pode escolher ou vender tempo, ou vender um produto, ou enfim. E é muito legal poder ensinar, mas não era isso que eu ia falar, porque eu acho que eu me perdi aqui no raciocínio.
Lembrei. Porque eu acho que isso era uma coisa que a gente tinha que aprender na escola. Por quê? Porque dinheiro faz parte da vida, ninguém vive sem dinheiro, todo mundo trabalha para fazer dinheiro. E aquele dinheiro que a pessoa faz é o dinheiro que a pessoa precisa para comer, para dormir, para se vestir. Então, assim, se a gente precisa de dinheiro, é importante que a gente saiba de dinheiro. Né? Se a gente precisa comer, é importante que a gente aprenda alguma coisa, pelo menos para fazer o básico da comida. Então, às vezes, a gente não se dá conta que é meio assim, tipo, se eu quero ficar bom nisso aqui, eu preciso aprender a estudar sobre isso aqui, né? Eu preciso ler sobre aquilo, eu preciso ouvir sobre aquilo. Então, eu sinto que aprender, ler livros com relação à educação financeira foi muito mais, trouxe muito mais recurso financeiro para mim e me trouxe mais esse sentimento de prosperidade, me trouxe mais aterramento do que os livros só de mente, poder da mente, consciência e por aí vai, tá? Mas eu volto a dizer, porque a internet é complicada, né? Gente, não quer dizer que eu não faço essas coisas de consciência, mente, que eu não acredito, tá? Mas hoje eu estudo mais sobre dinheiro do que sobre poder da mente, lei da atração. É que para mim a lei da atração é aquilo que está no vídeo no canal, né? São 4 pilares. Se a gente alimentar os 4 pilares, eu acho que a gente consegue manifestar aquilo que a gente quer, tá? E aí, o quinto eu tô com meus tópicos aqui, ó, meus 5 tópicos aqui. E o quinto hábito que me tirou da escassez, que me ajudou a sair da escassez, foi aprender e começar a investir na bolsa de valores. Quando eu comecei a aprender sobre mercado financeiro de ações, eu me senti muito burra, né? Eu acho que essa é a melhor palavra para definir o meu sentimento, assim. Quando eu me vi naquela escassez, né, que eu falei para vocês, eu disse, caramba, como é que eu me trouxe, né, até aqui? E aí eu disse, bom, se eu não sei nada sobre o dinheiro, eu vou aprender. E ali eu comecei a mudar completamente a direção da minha vida e me dedicar. Quando eu cheguei no mercado financeiro, eu acho que era 2017, talvez, 2018, eu comecei a investir, eu me sentia burra, porque eu sempre fui muito ruim em matemática, assim, eu sempre tive dificuldade, desde a 4ª série, eu não passo mais direto na escola, eu sempre ficava em exame, naquela época tinha exame, segunda época, eles ficavam dando chancezinhas, assim, para a pessoa passar, e eu sempre ficava na escola até o último minuto, assim. O que as minhas filhas vão de bem na escola, assim, meu Deus, elas nunca ficaram em exame no terceiro bimestre, elas geralmente já estão todas passadas, assim, faltando 1, 2 pontos em cada matéria, todas 2, elas são excelentes na escola, eu ficava me arrastando até o último minuto. Então, na 4ª série eu fiquei em exame, na 5ª, no 6º ano, não sei como é que é hoje, né? E matemática sempre foi um ponto fraco para mim, assim, sempre foi muito difícil. E eu me lembro que no primeiro ano do ensino médio, eu reprovei em matemática, e aí eu nem sabia que existia isso, mas é dependência, é quando você pode ir para a próxima série, só que você fica fazendo uma matéria da série que você reprovou. Então, assim, eu me lembro que a minha avó fazia faxina na casa de uma professora de matemática, a Ana Maria Corbeta. Ela era professora de matemática, uma ótima professora de matemática, e a minha avó contava das minhas dores para ela, e mesmo ela me ensinando, então para vocês verem, assim, o quanto é difícil para mim essa questão, como é que fala da faculdade que tem a de humanas? Eu sou de humanas toda a vida, sempre exatas. Então sempre foi difícil para mim essa parte exata, essa coisa de analítica, essa coisa de planilha, sempre foi extremamente difícil para mim. Então, quando eu comecei a aprender sobre investimentos, sabe, parece uma língua nova, assim, grego. E aí, quando eu via, tipo assim, você vai comprar uma ação do Banco do Brasil. E aí, você tem, beleza, Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil, lá no home broker, lá no mercado financeiro, você não vai estar Banco do Brasil, vai estar uma sigla. Então, a sigla é BBSA, eu acho, BBSA4, enfim, cada empresa tem uma sigla, né? Tipo, a Taesa, TA ou EE11, enfim, né? Petrobras.
E aí, além disso, quando você compra, você pode comprar uma ação fracionada e você tem que botar o F. Hoje, para mim, é simples, mas naquela época, gente, era muito complexo. Naquela época, não tinha nem home broker nos bancos, a gente investia por corretora, era corretora Rico, que pagava R$ 7,50 para emitir uma ordem de compra ou de venda, não lembro muito bem se pagava R$ 7,50 quando fosse comprar ou quando fosse vender, eu acho que quando fosse comprar. Para vender, eu acho que não pagava as ações. E aí, a mudança do mercado, né, entender o que era um fundo imobiliário, meu Deus, o que é um fundo imobiliário? Não, você está comprando um shopping? Não, você está comprando um grupo de shoppings. A entender como que esse dinheiro chega todo mês, esse dividendo, é relacionado ao quê? É uma fatia do... Então, assim, era extremamente desafiador para mim, entender o que tinha que analisar, entender o que era um dividendo, entender essa coisa da vacância de um imóvel. Gente, era muito difícil. Só que eu tava com a água batendo na bunda, né? Eu tinha tomado uma decisão que eu ia mudar a minha vida e não importava o que eu ia ter que aprender, o quanto aquilo ia demorar. Tanto que o meu primeiro curso para aprender digital, eu nem me identificava com o Alex Vargas e eu digo, cara, eu não tô aqui para ser amiguinha dele e não tô aqui para gostar dele, eu tô aqui para aprender o que ele tem para me ensinar. Então, se ele sabe o que eu preciso aprender, é com ele que eu vou aprender. E aí eu fiquei 30 dias estudando digital para poder criar uma estrutura, para criar um negócio estruturado na internet, porque até então eu ganhava dinheiro com o YouTube, mas como eu disse para vocês, eu não sabia vender, e vender era o que funcionava, era o que dava dinheiro. Então, eu tinha muito essa sede de mudar de vida e eu queria aprender o que fosse necessário para mudar a minha vida, porque eu não queria mais ficar naquele lugar. Só que é isso, quando a gente muda, a gente meio que afrouxa. Então, se eu disser que eu tô lendo algum livro de finanças, não, tô lendo o livro ali das bruxas, né, das coisas do autocuidado, tudo da vida, assim. Mas estou numa fase da minha vida que eu tô com bastante vontade de voltar com aquele entusiasmo, algo tem mudado aqui dentro. Então, aprender sobre investimentos e começar a investir no mercado de ações foi algo que me tirou da escassez. Por quê? Porque eu sabia que quando eu estivesse aprendendo aquilo, eu estava aprendendo algo que a grande maioria hoje não busca, e isso fazia com que eu me sentisse merecedora de ter ganhos financeiros. Quando eu comecei a investir, eu começava a querer fazer mais dinheiro, que antes eu queria fazer dinheiro para poder gastar, eu comecei a querer fazer mais dinheiro para poder investir. Então, isso fez com que algo mudasse dentro de mim com relação ao dinheiro e me tirasse ali daquela escassez, que é aquela roda dos ratos. Trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha para pagar conta. Então, tem muita gente que vive numa programação de trabalhar para pagar conta, né? Tem gente que não trabalha para viver, tem gente que trabalha para pagar conta, porque essa é a forma que ela absorve. Mesmo muitas pessoas que eu atendo, que já empreende, quando eu pergunto assim, qual é a sua meta por mês de fazer com esse negócio, a pessoa ela não sabe, ela não define meta. Por quê? Porque ela trabalha para pagar conta. Se tiver suficiente para pagar conta, beleza, né? Então, o porquê que a gente trabalha é algo muito importante. Então, tem pessoas, as pessoas ricas, elas não trabalham para pagar conta. Elas trabalham para enriquecer, né? Elas trabalham para construir patrimônio. Por muito tempo, eu trabalhei para viver experiências. Eu trabalhei para poder desfrutar da vida, né? Depois que eu fui virando a chave, agora eu trabalho para construir patrimônio. Então, quando você começa a estudar investimento, dá a sensação de que você ganhou em algum nível um upgrade nesse mundo e você se sente, muda como você se sente. É um conhecimento que faz muita diferença, assim. E aí, quando você também se dedica a estudar algo que não é fácil para você, parece que você se sente mais merecedor de viver aquele mundo que tem mais dinheiro, que o dinheiro entra com mais facilidade e por aí vai. Então, se eu tivesse que mapear 5 hábitos, 5 comportamentos que fizeram eu sair da escassez, eu diria que esses foram os 5 comportamentos, assim, que mais fizeram diferença de forma prática na minha vida, assim. Então, é isso. Me contem se vocês gostam de vídeos assim. Hoje eu tô com o cabelo todo coisado, porque eu fiz a parte de cima ontem e tá doendo muito, então não dá pra mexer muito. Aí a gente vai no improviso, né?
Mas me contem se vocês gostam de vídeos assim, se inscrevam aqui nesse canal e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.